primeiro lugar, me gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui com a Vina, com pessoas tão significativas como vocês. Eu penso que esta cumbre é uma cumbre muito especial, porque há sentimento de frustração depois de Copenhague. E nós temos o desafio de fazer que as negociações sigam seu curso para que possamos ter a possibilidade de acordo que permita a redução das emissões e, com isso, garantizar que a temperatura média do planeta não seja superior a 2 graus até o fim do século. Para a América Latina, eu penso que temos muitos desafios. O primeiro desafio é ter uma compreensão de seu papel em las negociações e também as especificidades. Quais são as especificidades? Eu penso que a deforestação é dos problemas comuns que nós temos. Em Brasil, a principal fonte de emissão de carbono é a deforestação da Amazônia e do Cerrado, a savana. E penso que não é uma particularidade do Brasil. E quando levamos em consideração que a Amazônia é um condomínio de 9 países, eu penso que nós temos que ter uma estratégia própria para a Amazônia. Manuel pode falar melhor que eu, porque estivemos discutindo isso há muitos anos. E eu penso também que seria muito importante propor que se haga em la Amazônia o que se ha hecho em lo Ártico, que é um estudo do impacto do câmbio climático em la Amazônia como todo. Temos o Tratado de la Cooperação Amazônica e penso que seria muito importante conhecer o que pode se suceder à Amazônia de nossos países. Usted habló de que América Latina debía comprender cuál es su papel en las negociaciones. A su juicio, ¿cuál es ese papel? En primer lugar, yo pienso que tenemos que tener una articulación mejor, porque yo estoy acompañando las negociaciones desde Kioto. Esta, para mí, es la 14ª COP. Y los latinoamericanos no tienen la articulação necessária, solamente quando tem uma votação em posição que os latino-americanos se reúnem e fazem uma articulação, porque a representação das Nações Unidas são Latinoamérica e Caribe. E eu penso que temos que estabelecer uma outra dinâmica de articulação da América Latina, porque temos os mesmos problemas em las cidades. Temos o problema de transporte, a ausência de transporte público, enfim, eu penso que temos uma renda comum e que podemos aprender com as experiências que temos, por exemplo, em Colômbia, com Transmilênio, a experiência que o Brasil tem de monitoramento de satélite na Amazônia. Também temos algumas bacias hidrográficas em comuns. Temos a bacia amazônica e a bacia do Prata e do Paraná. E eu penso que seria muito importante uma articulação entre nossos países em la gestão das mesmas bacias hidrográficas. Usted mencionó de que cree que la Amazonía necesita un estudio de impacto como un todo similar al Ártico, al que se hizo en el Ártico. ¿Por qué se pudo hacer en el Ártico y por qué no se ha podido hacer en la Amazonía? No sé decir. Lo que pienso es que el de Ártico fue muy interesante porque tiene el Tratado de Ártico en varios países, algunos países observadores. Eso ha sido hecho hace algunos años. Y yo pienso que nosotros no conocemos cuál será el impacto del cambio climático en la bacia como en todo. Y yo pienso que hace años que hablamos que o Tratado de Cooperação Amazônica tem uma crise de identidade. Nós não sabemos para que ele existe, qual sua renda,
houve a transferência da Secretaria Executiva para Brasil. E eu penso que seria muito importante ter a possibilidade de conhecer e fazer uma articulação como ha sido hecho em Ártico, que foi muito importante, porque Ártico tem um impacto muito grande em cambio climático com a perda das calotas de los glaciares. Então, penso que seria uma proposta muito importante para nós outros. Vamos conhecer qual será o impacto na Amazônia. E se formos capazes de fazer na Amazônia, na bacia da Amazônia, bacia amazônica, eu penso que poderíamos fazer na bacia do Paraná e na bacia do Paraguai também, que temos muitos países juntos. Na Amazônia temos 9 países. Na Bacia de Prata temos Bolívia, que é tu país, não? Temos Paraguai, e em sul temos Argentina, Paraguai. Eu penso que seria um exercício muito concreto, muito efetivo e muito operacional. Si usted tuviera que elegir las experiencias brasileñas en cambio climático que contribuirían al resto de los países del continente, ¿cuáles mencionaría? Eu diria, em primeiro lugar, que Brasil tem agora uma política nacional de câmbio climático. É muito importante ter uma política, a compreensão de que é um tema estratégico e que nós outros temos que nos preparar em las duas áreas principais, que são a mitigação e a adaptação. Em Brasil, a diplomacia brasileira não é particularmente engajada no tema da adaptação. Temos que conhecer quais serão os impactos da adaptação, não somente físicos, para socioambientais. No tema da mitigação, eu penso que a deforestação, o Brasil tem muita experiência de monitoreio da deforestação, que nossos vizinhos não temos. E eu penso que seria também importante, e há alguns esforços em Brasil, para fazer o monitoreio de los biomas que o Brasil tem compartilhados, tem a palavra? Compartidos com outros países da América Latina. Eu penso que é muito importante. Então, eu creio que o Brasil está sendo um exercício importante e seria muito gratificante saber o que os outros países estão fazendo e trabalhar em conjunto com estes outros países. Como se pode passar esta cooperación a otros círculos, a los círculos políticos, gubernamentales, productivos? Sabes que em Brasil temos uma experiência muito interessante, que há governamental brasileira que se chama Amazon, que tem uma experiência, na minha opinião, igual ou melhor que o governo no monitoreio da Amazônia. Então, quando o governo divulga suas informações, Amazon é capaz de fazer a mesma análise, é uma espécie de watchdog, de fiscalização. Então, penso que seria muito importante a ideia de que o monitoreio não seja um monitoreio apenas do governo, mas um monitoreio da sociedade civil e capacitação da sociedade e da mídia para compreender qual é o significado da deforestação, as tendências de deforestação e associar a deforestação à economia. Em outras palavras, em Brasil, a deforestação está muito ligada à expansão da fronteira agrícola e da agropecuária. É importante compreender os vetores de deforestação e também cambiar com os outros países, com a sociedade civil, e a ver que poderia ser este papel importante. Al tiempo de atender la conversación tengo que ir viendo también las preguntas del público. Nos están preguntando ¿qué avances han habido en esta primera semana de negociación?
Eu penso que não houve nenhum avanço. A discussão é para evitar o retrocesso. Eu estou acompanhando o protocolo de Kyoto há muitos anos. Há uma discussão sobre a continuidade do protocolo de Kyoto. Eu penso que o protocolo de Kyoto é muito importante porque tem uma métrica hasta 2012 e a discussão é a continuidade de lo que se chama o segundo período de compromisso. Eu penso que aqui o que estamos assistindo é um esvaziamento da ideia de metas e de compromissos, e eu vejo que é um perigo muito grande para nós outros. Temos que ter a ideia que de redução das emissões, e também o que foi mais interessante em toda a semana que se passou foi o relatório de PNUMA, que disse que temos aí um gap de emissões muito grande, de algumas gigatoneladas. Então, a verdade é que temos que nos esforçar para que a negociação não se perca e que haja um esvaziamento de todo o processo de negociação e de la convenção do protocolo de Kyoto. Pero en esta semana se ha logrado que se mantengan negociando. Sí, pero eso, el Japón dice que no está más interesado en el protocolo de Kyoto. Los europeos no tienen coraje de decir, pero están esvaziando el protocolo de Kyoto. Entonces, yo pienso que hay un protagonismo muy importante de China, Índia e Brasil e os países latino-americanos por el protocolo de Kyoto. Eu penso que é importante manter a ideia que temos que manter o protocolo de Kyoto. Desculpen por mi portugués. Es parte de la articulación de la que usted hablaba al principio. Tenemos otra pregunta del público. ¿Cómo evalúa la conducción de la cumbre por parte de México en esta primera semana? Yo pienso que hay un déficit de liderazgo de México, como yo pienso que hubo un déficit de liderazgo en Copenhague. Yo acompañé muchas negociaciones. Raúl Estrada estava, por supuesto, para venir, e eu penso que o liderazgo é um ativo muito importante para o avanço da negociação. Eu não vejo de los mexicanos, de los líderes mexicanos, esforço muito grande. Estão muito lejos da negociação. Eu penso que o país anfitrião tem um papel de liderazgo muito importante para garantizar avanços em la negociação. Tenemos un oyente muy interesado en el tema que usted planteó al principio, de la articulación, pero agrega una variante en el tema. Dice, ¿cómo nos articulamos? Pero además, ¿qué papel, qué rol debe desempeñar en esa articulación la sociedad civil? Eu penso que a sociedade civil tem um papel fundamental. A diferença de Copenhague foi que a sociedade civil estava presente e não veio em Cancún a sociedade civil muito ativa. Eu penso que a pressão é a responsabilidade da sociedade civil. A sociedade civil tem que pressionar os governos, o setor empresarial, e eu penso que aqui é incrível, mas a sociedade civil está muito ausente da negociação. Eu penso, da pressão, de fazer com que a mídia também esteja monitorando a negociação. O peligro é a ideia, ok,
Copenhague fue un desastre y aquí no hay esperanza. Tenemos que mantener la esperanza y eso es el papel de la sociedad civil. ¿Cree usted que los gobiernos de nuestra región están aprovechando toda la experiencia de campo que tienen nuestras comunidades, que tienen la sociedad civil, que tienen las ONGs, etcétera, etcétera? Mira, yo pienso que tenemos que ampliar los espacios de interacción entre la sociedad civil, los gobiernos y las delegaciones. Brasil es un buen ejemplo. Brasil tiene una delegación muy grande normalmente, pero la mayoría de la delegación es de miembros de la sociedad civil y también de otros sectores. La idea es que la representación de las delegaciones también contemplen sociedad civil es un ejercicio muy importante, porque permite interacción, acesso a las negociaciones. Eu não vejo países da América Latina ter um rol más activo. Muchísimas gracias por estar acá, ha sido muy ilustrativo. Hemos tenido la participación de los oyentes y vamos a continuar con este diálogo con los referentes globales latinoamericanos.